Bom dia, boa noite. Eu sou Nanico. Presente. Ah, ele apaga? Apaga. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.câmaracanas.sp.gov.br, TV Câmara, bem como aos munícipes, vereadores presentes e técnicos da Prefeitura Municipal que irão conduzir os trabalhos da noite desta quarta-feira. Esta é a audiência pública da Prefeitura Municipal de Canas, solicitada através do ofício Gabinete número 225/2021, referente à elaboração do PPA, Plano Plurianual 2022 a 2025. Queria aqui agradecer a presença da prefeita Silvana Zanin, do Jorge Oliveira Júnior, diretor administrativo e finança, vice-prefeita Anália Bruno da Silva, Clério Irino da Souza, contador, Levi Gomes Araújo, contador, Emanuel Gomes Lucena, chefe de seção, Ana Clara Benete Rodrigues, assistência administrativa, vereadores Hernandes José da Silva, Alceu Moreira da Cunha Júnior, José Francisco Castro Silva. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal número 558/2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e o público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
silêncio esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais da vida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, olá, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Continuando, agradeço novamente a todos e passo a palavra à senhora Prefeita Municipal Silvana Comenino da Silva Zanin, para o início da audiência. Boa noite a todos. Deixa eu me acertar aqui, tem que aprender igual vocês, tá? Cumprimento a vice-prefeita Anália, o senhor presidente Laertes Zanin, a todos os vereadores que estão aqui, Nando, Chico Mineiro, Alceu, Mira, o corpo técnico da Prefeitura de Canas, cumprimento a todos. A noite hoje é para vocês, tá? E para o povo que nos ouve pela TV Câmara, tá? Hoje inicia-se a primeira audiência, são duas. Para chegarmos aqui, nós fizemos 5 reuniões com todo o corpo técnico da Prefeitura de Canas. Educação, saúde, obras, cada um dando suas sugestões, e a Prefeitura também colocou nas mídias sociais dela um questionário onde os munícipes poderiam dar suas sugestões. E eu tenho aqui, até a hora que eu estava na Prefeitura, nós já tínhamos 5, logicamente deve ter mais, tá? Saibam que esse plano PPA, plurianual 2022-2025, ele é baseado no plano de governo da prefeita, que sou eu. Tenham a certeza que está tendo algo bem de empatia mesmo, porque todo o meu plano de governo virou sugestão da população, não tem nada diferente. Saibam que vocês serão ouvidos. Tudo que está aqui nas minhas mãos, eu não vou citar um por um, porque lá na Prefeitura deve ter mais, já está no meu plano de governo. Agora a gente faz para os 4 anos, começando no ano seguinte, terminando no primeiro ano do mandato seguinte, tá? Aqueles que quiserem continuar dando suas sugestões pela internet, nós estaremos lá para recebê-las até uma determinada data, para depois confeccionar e apresentar aqui numa outra sessão, tá? Eu agradeço a todos que estão aqui dando suas sugestões e saibam que eu sempre vou estar aberta a ouvir o munícipe. Tem uma sugestão? Quer bater um papo comigo? Pode ir lá na Prefeitura, que todos serão ouvidos, como sempre foram. Eu posso não fazer aquela propaganda, tudo, mas sempre todo mundo que senta lá, tudo que eu faço, vai ser sempre pautado no que a população pede. Tá bom? Uma boa noite e passo para vocês. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha
pela internet. Como muito bem falado pela nossa prefeita municipal, nosso objetivo hoje aqui, o objetivo principal, é ouvir a população para que nós possamos elaborar, então, o plano plurianual que vai iniciar o seu exercício para o próximo ano, 2022, até 2025. E para falar sobre o tema, dar uma breve explanação sobre o tema, porque ninguém é obrigado a saber, né, exatamente os termos técnicos e assim por diante, nós convidamos aqui o senhor Levi, da empresa Newcasp, que é a empresa que nos presta assessoria de administração pública. Portanto, senhor Levi, por gentileza. Boa noite a todos, vereadores, prefeita e toda a população que nos assiste. Vou pedir licença a vocês para retirar a máscara. Bom, como a prefeita já enfatizou, o Emanuel também, hoje nós vamos tratar com vocês sobre o plano plurianual. Não tem como nós iniciarmos falando sobre plano plurianual sem que antes nós falássemos sobre orçamento. Orçamento, quando eu falo orçamento público, ele não é a LOA isolado, nem LDO, nem PPA, é o conjunto dos três. O orçamento público, ele vem de muito tempo, um breve contexto histórico, ganhou força na década de 30 com Getúlio Vargas, que implantou, formalizou, né, o orçamento. Ao longo dos anos, as constituições federais foram trazendo, reforçando a importância de se planejar. Quando chegamos lá na década de 60, com a Lei 4.320, que ela é de 64, seguida do Decreto-Lei 200, nasceu-se ao famoso orçamento-programa, porque até então se faziam ações isoladas, não se tinha assim um vínculo entre o planejamento e o orçamento em si. Um exemplo para a população que nos assiste, para ficar mais claro, antes o foco era a seguinte situação: o gestor, ele lá ia e planejava e construía uma ponte em determinado lugar. Mas para que aquela ponte? A população estava precisando daquela ponte naquele local, ou seria mais viável a construção de uma escola? Quando chegou o orçamento, o programa, e não se tinha assim um controle, se planejou, vai ter que cumprir? Não, não existia esse tipo de controle e obrigatoriedade. Hoje nós já temos o orçamento programa, que o que se planeja tem que ser executado, e se não é executado, nós temos que prestar conta para a população. Aí eu planejei que vou construir uma ponte, mas a população necessita daquela ponte? Daí a importância da participação da população, porque ninguém melhor do que a população para saber quais as suas reais necessidades, quais os seus reais problemas. Pois bem, daí eu trago uma tela para vocês. Por que o governo precisa de um orçamento? É basicamente isso. Eu tenho que, é como se fosse no âmbito familiar. Eu tenho as minhas necessidades, as necessidades dos meus filhos, mas eu tenho que ter um recurso, o fruto do meu trabalho. Do fruto do meu trabalho, eu tenho que suprir a necessidade da minha casa. Assim, não é diferente com a administração pública. A administração pública, ela precisa de recursos para atender todas as necessidades e os anseios da população. Então, nós como contribuintes, nós vamos lá, fazemos o pagamento dos impostos, das taxas, e esse valor ele é revertido para a população através de serviços, saúde, educação, moradia. Numa dessas reuniões que nós tivemos junto com os secretários e a prefeita, nós ainda enfatizamos a seguinte situação: o nosso foco é a população, o nosso foco é a prestação de serviço de qualidade para a população. De nada adianta um município ele arrecadar e ficar acumulando excessivos superávites
financeiros, vai estar lá na conta um superávit de 5 milhões e a população precisando de saúde, faltando medicamento, faltando professor na sala de aula, não adianta. O nosso objetivo é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? As contas da prefeitura estão equilibradas com os anseios e com as necessidades da população. Vamos lá. O planejamento público, trago para vocês um pouquinho da importância dele. Ele ajuda, né? Ele é um propulsor do desenvolvimento econômico. Ele combate ao improviso, desperdício e otimiza os recursos públicos. Tão importante quanto isso é a participação popular. Nós falamos agora há pouco, né? Lá no passado, e ainda infelizmente, eu digo assim, infelizmente, que eu estou nesse ramo da administração pública, já passados um pouco de 20 anos, ainda tem muito disso nos municípios da nossa região, aquele paradigma que a participação da população prejudica, atrapalha, e nós estamos assim voltados a quebrar esse paradigma. Nós temos que ter a população como os nossos parceiros. Não adianta, como falamos agora há pouco, eu ir lá e fazer uma escola em determinado bairro se a população não precisa daquilo. Então a população ela tem que ser assistida. A prefeita, ela já nessa reunião, a primeira que nós tivemos, ela já determinou que a gente criasse mecanismo para se ouvir a população. Foi criado, como que fala aquela ferramenta, Manu? Foi criado um formulário que está no site da prefeitura, onde tivemos assim a grata surpresa, né, e satisfação de já ter, acredito que umas 8 ou 9. A última vez que eu olhei, foram 10 participações. 10 participações da população, e pelo que a gente estava lendo, são todos, como que eu posso dizer? São propostas, né, são solicitações muito consistentes, que a gente está vendo lá que não tem ninguém lá brincando, então todo mundo assim, olha, vendo o problema do meu bairro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Foi muito bacana, e como a prefeita bem falou, ainda está aberto. A gente pretende fazer mais uma audiência falando do PPA, onde nesta audiência vamos trazer para vocês os nomes dos programas, e até esse momento a gente vai estar recebendo a participação da população. E uma vez aprovado o orçamento, já estou me antecipando um pouquinho para não perder a fala, uma vez aprovado o orçamento, a população identificou que tem uma necessidade. O orçamento público ele não é estático, ele está passível de alterações. Identificou, vai solicitar para a prefeita uma demanda e vamos passar em audiência pública novamente, e se for necessário, nós vamos incluir, fazer uma alteração no nosso PPA. Bom, a participação popular, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nós, enquanto operadores, nós temos o dever de incentivar toda a população a participar. Quando a população participa, toda a sociedade ganha, divide-se responsabilidade, porque daí não fica só na responsabilidade da prefeita enquanto executivo, dos vereadores enquanto fazem a aprovação. Isso daí é um ganho para todos. Trago para vocês um trechinho do Manual de Planejamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que diz que é possível alcançar um determinado objetivo sem se planejar. Entretanto, as chances de isso acontecer são bastante reduzidas. Agir apenas com a vontade de acertar, sem uma definição clara de objetivos e de estratégias, pode ser o caminho para a adoção de improvisos e soluções de curto fôlego que dificilmente resolverão problemas de maior complexidade. Bom, essa frase diz tudo, né? Se planeja para otimizar recurso, para evitar desperdício e principalmente para atingir o objetivo, que é o atendimento pleno da população. Vamos iniciar então o nosso plano plurianual, PPA. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública ao longo de um período de 4 anos. Ele deve ser elaborado no primeiro ano do mandato do gestor municipal.
como a prefeita falou, nós estamos nesse ano trabalhando com o orçamento da gestão anterior e estamos fazendo nosso planejamento para 4 anos, onde vai iniciar no 2º ano de mandato da prefeita e vai perdurar até o 1º ano do próximo gestor. Bom, voltando um pouquinho. Legislação. Da onde nasce a obrigatoriedade de se elaborar um PPA? Ele nasceu lá na Constituição de 88. Inicialmente foi para a Constituição de 88 com obrigatoriedade apenas para a administração pública federal. Ao longo dos anos, as leis orgânicas dos municípios e as constituições estaduais foram copiando o texto lá e trazendo para os estados e para os municípios a obrigatoriedade de se fazer um plano plurianual. Dentro da nossa lei orgânica, ele vai dizer que esse plano ele vai tratar dos investimentos de execução plurianual, 4 anos, e com os gastos com a execução de programas de duração continuada. Como eu já falei para vocês, o PPA é uma das peças de planejamento. O PPA, digamos assim, ele nasce com foco, ele nasce olhando para o plano de governo da prefeita, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e depois dele elaborado, vem a lei de diretriz orçamentária. O que a lei de diretriz vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: olha, PPA, você fez um plano para 4 anos, mas para o próximo ano eu vou priorizar essa atividade, essa ação, esse programa. E o próximo item é a LOA, que a LDO vai falar para a LOA: LOA, executa essa ação, essa atividade, esse programa aqui. Então, esse PPA, ele faz um elo entre a LDO, melhor dizendo, ele faz um elo entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. Bom, por onde começo? O PPA, eu coloquei um roteiro aqui do que foi feito aqui. Essa primeira imagem ali seria uma reunião entre os gestores, os diretores, como nós fizemos. Os gestores eles têm que ouvir a população, seria essa segunda imagem. Ele vai ouvir a população para saber quais problemas a população está enfrentando. De posse desse diagnóstico, podemos dizer da seguinte forma, ele vai pensar em soluções para resolver aquele problema que a população está enfrentando. Como eu falei, o PPA ele vai ter o foco no plano de governo da população, plano de governo da prefeita. Ele tem que olhar também para os objetivos de desenvolvimento sustentável, é a Agenda 2030, que criou essa obrigatoriedade para a União, Estado e Município cumprir várias ações para atingir o objetivo dessa Agenda 2030. Ele também não pode deixar de olhar para o Plano Nacional da Educação, Plano Nacional da Saúde. Então, de posse de todas essas informações, em comum acordo com o plano de governo da prefeita, é que nós vamos apresentar para a população o que nós já temos de pronto de ações que serão executadas no próximo ano, nos próximos 4 anos. Bom, como o foco é a população, daí nós temos que criar mecanismo para que a população consiga nos entender. De nada adianta a gente vir aqui falar termos técnicos e às vezes vamos conseguir atingir os nobres vereadores, mas não vamos conseguir atingir a população, que é o nosso foco principal. Daí a população fala assim: eu fiz várias sugestões, como que eu vou conseguir acompanhar se foi colocado lá no plano o que eu sugeri? Nós trazemos aqui uma pequena definição de ações governamentais. A população ela vai ter acesso e nós vamos trabalhar para que as ações elas reflitam realmente o que a população pediu. Vou dar como exemplo para vocês, mas antes de eu dar um exemplo, deixa eu dar uma pequena definição para vocês no projeto e atividade, tá?
Vou dar um exemplo de duas situações. Um munícipe, ele faz uma solicitação dizendo da seguinte forma: olha, aqui no meu bairro tem muita criança, muitos jovens ociosos para a rua, e seria interessante, prefeita, construir uma quadra poliesportiva no bairro. E a prefeita acata aquele pedido e vai construir aquela quadra. Ele é tratado nas peças do PPA, nos anexos do PPA, como um projeto. Então a população vai ver lá, projeto, construção de quadra poliesportiva no bairro tal. Quando eu falo de projeto, ele tem um início e ele tem fim. Ele é um conjunto de operações limitada no tempo. Então a população consegue definir dessa seguinte forma. Já a atividade é um conjunto de operações que se realiza de modo contínuo. Outra sugestão que foi dada também pelo um dos munícipes, que eu poderia classificar como atividade: capacitação, qualificação e treinamento para servidores. É isso, Manu? Qualificação e treinamento para os servidores. Isso eu posso deixar no meu orçamento, no meu PPA, como uma atividade, porque todo ano os profissionais, os professores, os profissionais da administração, eles precisam de uma qualificação para conseguir desenvolver melhor o serviço. Bom, agora a gente traz para vocês, e o Emanuel vai passar para a gente, o que nós já temos de proposta para o PPA 2022-2025. Manu, você quer ver aqui? Pode ser aqui mesmo. Você passa aí, por favor. Tá. Então, essas já são as propostas que nós já temos com base no plano de governo da prefeita eleita, né, a senhora Silvana Zanin. Então, com base nesse plano de governo, nós já temos, então, algumas ações de governo. Então, eu vou passar agora a citar as principais, tá? Só para que os senhores acompanhem. Por exemplo, aí, a construção de ESF, informatização, construção do prédio Medicina Preventiva, reestruturação da unidade básica de saúde ou aquisição de equipamentos para ela, qualificação e treinamento para servidores. Essas ações, né, já estavam no plano de governo da prefeita. Também a construção do CAE, que é o Centro de Apoio ao Estudante, se não me engano, aqui na praça em frente à Câmara Municipal. Construção de creche no bairro Santa Terezinha, construção de quadra poliesportiva, informatização das escolas, plano de carreira dos servidores públicos municipais, construção de centro de convivência da terceira idade, construção de casas populares. Readequação da Praça São João, que é essa em frente à Câmara, com a construção do CAE, que é o Centro de Apoio ao Estudante. Implantações de academias ao ar livre, cobertura da quadra de esporte do bairro do CDHU, bairro Bela Vista, transformação da Casa da Cultura em um auditório municipal, construção de um mercado municipal. Então, esses são apenas das principais ações que já estão compondo este PPA, né? Lembrando, queridos, que o objetivo nosso hoje, né, nesse primeiro momento, é ouvir a população, ouvir os senhores, né, as sugestões, e será passado pela apreciação da senhora prefeita, e pelo que ela mesma já citou, a maioria das sugestões que nós já recebemos até o momento estão consoantes ao plano de governo dela, né? Eu vou passar agora a citar algumas participações de munícipes que participaram pelo nosso formulário, que nós disponibilizamos na internet. Foi feita uma publicação no Facebook oficial da Prefeitura de Canas, e até
16 horas da tarde, haviam ali 10 participações de munícipes. Eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a implantação da Guarda Municipal, a elaboração do plano de carreira dos servidores públicos municipais, a atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, construção de um parque ecológico nas proximidades do Paço Municipal, construção de anexo ou ampliação da unidade básica de saúde e construção de acesso à zona rural do bairro Cantagalo, que é ali na proximidade do Chimarrão, né? Restaurante Chimarrão. Aqui temos uma munícipe também do bairro Santa Terezinha. Ela sugere construir um parquinho na rua João Mendes de Almeida, pois tem muitas crianças e não temos nenhum parquinho para elas. Outra munícipe agora da rua Travessa Freire, ela sugere a pavimentação da Travessa Freire, adicionar o esporte nas escolas, além da educação física, que é uma matéria escolar, adicionar outras modalidades esportivas. Ok. Uma outra munícipe, a senhora Sandra, aqui do bairro São João, ela elogia até a cidade, dizendo que é como um livro em branco e com uma boa gestão pode se tornar uma cidade muito boa. Parabéns pela iniciativa de consultar a população. Entre muitas sugestões que tenho, a primeira seria a reformulação da Praça da Câmara, com a construção de uma biblioteca no local para atender principalmente as crianças. E aí ela cita que as crianças ficam aí em frente brincando, né? E ela também se coloca à disposição para ajudar, inclusive na elaboração do projeto técnico, isso em caráter de doação, ela doando esse serviço, né? Pois ela é arquiteta urbanista e ela diz que seria um imenso prazer poder colaborar com a construção de uma cidade muito melhor, e ela deixa aqui seu número de telefone para contato. Outra munícipe do bairro Santa Terezinha fala sobre a pavimentação lá do bairro. Outra munícipe do bairro Santa Terezinha, a construção de creche e área de esporte e exercício. Outra pessoa do bairro São João, a Vanessa, ela elenca aqui 9 itens. A criação de uma legislação de trânsito que funcione e a fiscalização. Padronização do nome das ruas e bairros. Tem residência, a exemplo, ela diz que tem residência que tem de 2 a 3 endereços diferentes e as placas das ruas divergem das informações prestadas ao Google Maps. Reforma da Praça Papa João Paulo II, que é essa praça em frente à Câmara Municipal, e ela sugere a construção de uma quadra, pista de caminhada, um espaço para convivência, emprego, brinquedos no parque, enfim. O quarto item, transferir a feira de terça-feira para a Praça São João, para essa praça aqui em frente, para não atrapalhar os moradores da rua Nossa Senhora Auxiliadora. A criação de um mercadão municipal, a criação de acesso à cidade pelos que vêm da rodovia Presidente Dutra. Também tentar, junto à concessionária, a construção de um viaduto para acesso para quem vem do sentido do Rio de Janeiro. Sentido, no caso, São Paulo-Rio, né? Pavimentação da rua Dr. Mário Covas Júnior no Polo Industrial. Ok, e ela sugere também o retorno das festividades do arroz e do milho e se coloca à disposição também para maiores informações. Outro munícipe, o senhor Edson Rodrigues, do bairro do Centro, ele sugere a criação de um cemitério municipal, a abertura do parque da escola da EMEI, né? Abertura ao público, aos sábados e domingos, reforma dos bloquetes, da pavimentação em bloquete da própria Rua Ferreira, e a criação de uma farmácia comunitária
e iluminação no final da Rua Ferreira, que é uma rua nova lá. Uma outra pessoa, a senhora Janaína Guatura, ela não mora aqui, mas trabalha aqui na cidade, e ela sugere terminar a construção da Escola do Ensino Fundamental, que é a escola que está em construção. E por último, a última participação é do novo vereador Alceu Júnior. Ele reside aqui no bairro do Alto do Cruzeiro. Ele sugere aqui 5 itens. O primeiro é que seja incluída a ação para capacitação dos servidores. O senhor Levi acabou de citar aqui, né? Que seja incluída também a ação de reforma da quadra de esportes, então várias quadras, né? Também a ação para a implantação e reforma de praças e parques infantis. Também a ação para obras de infraestrutura e pavimentação. E por último, que haja previsão orçamentária para aumento real ou revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais nos termos da LDO 2022. Então estas foram as participações populares até o momento. Eu sugeri que esse formulário mantivesse aberto ao público para que pudesse se manifestar ainda até o meio-dia da segunda-feira, que é a ocasião, na segunda-feira à noite, nós voltaremos aqui à Câmara Municipal, agora com a audiência do plano, né? De fato, o PPA. Então, hoje o propósito é mostrar para os senhores as sugestões que recebemos e até então, na segunda-feira, nós já estaremos apresentando o PPA propriamente dito. Gostaria de franquear a manifestação de alguns vereadores, se os senhores quiserem manifestar, sugerir alguma coisa, lembrando que o propósito é sugerir com o contexto do PPA, né? O senhor vereador Chico Mineiro, pode ser, senhor presidente? Vereador, se quiser ocupar a tribuna, está à disposição. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhora prefeita Silvana. Boa noite, Anália. Aos demais colegas que estão aqui. Eu tenho uma sugestão que o pessoal vem cobrando da gente no município aí, que é a respeito de uma farmácia popular, né? Foi dito aí de uma farmácia comunitária, mas as farmácias que nós temos aqui no município, né, não são populares. Às vezes a pessoa vai até o postinho, a demanda é grande no município às vezes, e chega às vezes não ter o medicamento. E esse medicamento a farmácia popular fornece. Mas às vezes o munícipe, né, não tem condições de deslocar daqui até Lorena, né, e para buscar o medicamento, que às vezes o medicamento é mais barato, né, do que a passagem para ir lá. Então uma farmácia popular na cidade, nesse plano, seria muito bom, né, se caber aí no PPA, né, que seria muito útil para a nossa população, seria uma farmácia popular para nós. Aqui tem 2, mas não é popular, né? Que às vezes já vem acontecendo, às vezes a fornecedora não fornecer o medicamento, né? Deixar às vezes o município, né? Quando não é questão da prefeita, não é questão da saúde, de nada. Depende muito de quem fornece o remédio não mandar, e não tendo no postinho, acabou o estoque, o que acontece? A farmácia popular está lá para servir. Não é verdade? Demais, obrigado, senhor presidente. Boa noite. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Senhor vereador Alceu Júnior, por gentileza, pode... A tribuna está à disposição, vereador. Senhor presidente, senhora prefeita Silvana Zanin, vice-prefeita Anália, aos funcionários da prefeitura de Canas, ao senhor Levi, nosso amigo particular, e aos senhores vereadores e a todos que estão certamente acompanhando esta audiência pública na TV Câmara. A todos, meu boa noite.
senhor presidente, senhores e senhoras, eu gostaria de, primeiramente, destacar aqui a importância dessa audiência pública, né, que ora se realiza. Acredito que o caminho para que a gente possa galgar uma cidade melhor é justamente isso que está sendo feito. Ou seja, uma participação de todos, né, com o envolvimento de todos para a construção de uma cidade melhor. É o que nós desejamos. Eu gostaria apenas de, antes de falar das propostas que eu elenquei aqui, gostaria apenas de fazer aí algumas reflexões, ainda em cima desse destaque inicial da importância da audiência pública. Entendo que nós estamos ainda no primeiro ano, né, de uma nova gestão, são novos conceitos, são nova equipe, e isso demanda certamente um certo tempo para fazer a máquina administrativa rodar. Mas fica aí a minha ponderação no sentido de fazermos mais isso que nós estamos fazendo com relação à audiência pública. Acredito que logo, logo nós teremos a abertura de forma mais expressiva, do modo de que provavelmente teremos a participação popular em loco nas audiências que faremos, que certamente será feito. Isso se pode notar pela participação que já foi dito aqui nesta noite, né? Já foi lido aqui. A gente percebe que, mesmo que o prazo tenha sido bem pequeno, né, para a população se manifestar, mas a população se manifestou. Então, isso é importante, né? Eu acho que essa sensação do munícipe poder ser ouvido, né, é o que deve ser fomentado, é o que deve ser trabalhado e sempre melhorado, né? Então, a primeira ponderação que eu faço é nesse sentido, né? Entendo todas as dificuldades, tive a oportunidade de conversar com o diretor de finanças a respeito de vários assuntos. Eu entendo a dificuldade, mas fica aqui essa ponderação para que a gente possa fazer mais audiências públicas, né? Embora a lei de responsabilidade fiscal ela não cita a quantidade, né? Pode ser feita uma para o PPA? Pode, não tem problema nenhum. Mas quanto mais se fizer, melhor com certeza será. Então a ideia é essa daí. Então, para que os próximos a gente possa pensar, né, e de repente fazer, talvez com mais antecedência e mais audiências públicas, tá? Esse é o primeiro detalhe. O detalhe que eu gostaria de mencionar aqui é com relação pegando até um gancho na fala do Levi, né, quando fala sobre o orçamento, que ele não é um orçamento estático, não é um orçamento engessado. O orçamento ele pode ser mudado ao longo, né, o planejamento pode ser mudado ao longo do período, né, se detectado alguma necessidade, né, alguma anomalia, alguma necessidade mesmo pontual que precise modificar o planejamento feito inicial. Nós estamos aqui fazendo um planejamento. Mas, eventualmente, o ano que vem, poderá surgir um fato novo que vai precisar mudar o planejamento. Então, isso é perfeitamente normal, sem problema nenhum, né? Apenas faço o alerta aí para que as mudanças que sejam eventualmente inseridas no planejamento, elas, como foi até mencionado pelo Levi, elas devem ser precedidas de audiência pública. Ou seja, a gente precisa passar para a população a possibilidade dela opinar nessa mudança de direcionamento. Como nós estamos fazendo aqui hoje, que foi franqueado até para a população opinar, nós estamos fazendo planejamento. Para que caminho nós vamos seguir? A população está dizendo para esse. Então, nas alterações, também precisa seguir esse mesmo rito, conforme já foi mencionado aqui nesta noite. Como munícipe, fiz também a minha colocação, né? Não apenas como vereador, mas também como munícipe, já que resido aqui
minha família toda é daqui, então a gente quer uma cidade com certeza melhor, né, para nós vivermos. Eu destaquei aqui duas questões voltadas para o servidor público, porque entendo que o maior patrimônio que a prefeitura tem, sem dúvida nenhuma, são os seus servidores. Esse é o maior patrimônio que a prefeitura tem. Então, nós acreditamos que o servidor bem qualificado e o servidor bem remunerado, com certeza, ele vai produzir serviços públicos de maior qualidade. E quem ganha com isso? A cidade, a população, né, que passa a ter um servidor mais qualificado, porque às vezes, por mais boa vontade que ele possa ter, às vezes falta o conhecimento, porque as coisas são dinâmicas, elas vão mudando, então é necessário a atualização. Então, pensando nesse quesito, nós fizemos essa proposta da capacitação dos servidores, e fiquei feliz em saber que já contava, né, no planejamento prévio da prefeita, né? Então, isso é algo importante a ser destacado, né? Essa sincronia de visão. Da mesma forma, com relação à parte salarial, nós estamos vivendo um período em que, devido à lei 173 federal, não se pode conceder nenhum tipo de aumento, né? Ou seja, o Poder Executivo está vedado em fazer isso. Então, os servidores já não tiveram ano passado, o início da pandemia, e esse ano também não terão. Então, pensar, já que a LDO, ela traz essa autorização para aumento salarial, então que ao elaborar o planejamento, tanto o PPA quanto a LOA, não esquecer desse detalhe importante, né? Eu sempre digo aqui, dentro, evidentemente, da saúde financeira da prefeitura, né? Não tem como você dar um passo se sua perna não alcança. Mas também eu não posso, em podendo dar o passo, eu ficar com medo de dar o passo. Então, acho que devemos ter esse equilíbrio para que façamos com responsabilidade, pensando na valorização do servidor. Então, coloquei aqui para que fosse observado isso, né, levando em consideração que em 2020 e 2021 nós não tivemos, né, não teremos, né, aliás, ainda 2021, aumento salarial para o servidor. Então, ano que vem seria importante pensar com carinho, né, com relação a esse aumento para o servidor público. E na questão de obras, eu coloquei algumas coisas que as pessoas me perguntaram, como, por exemplo, a reforma da quadra de esportes. Eu vi que tem a cobertura da quadra lá do CDHU, né? Isso é importante também. Mas eu gostaria de fazer aqui um pedido especial com relação à quadra do Alto do Cruzeiro, né? A quadra do Alto do Cruzeiro, já que é onde eu resido, então é normal que os munícipes que ali moram, eles nos abordem com mais ênfase, né? Que pudesse fazer lá por isso que eu coloquei reforma de quadras, pensar também nessa reforma da quadra do Alto do Cruzeiro, né? De repente, eu sei que nós estamos ainda dentro do exercício de 2021, não há óbice nenhuma, caso não haja uma ação esse ano, como foi dito aqui, de se alterar o planejamento, para se fazer, de repente, a reforma lá. Ou deixar para o planejamento, já que está fazendo, mas não deixar de contemplar também a reforma da quadra ali do Alto do Cruzeiro, né? Porque Canas, ele carece, né, de lugares assim, onde a população possa ela ter o seu momento de lazer, né? Então, faço aqui esse pedido à senhora prefeita e a todos os responsáveis para que olhe com carinho, né, também a quadra do Alto do Cruzeiro, né, e que possa contemplar lá a reforma, né, deixar aquela quadra reformada para que os munícipes que já têm o seu lazer lá possam fazer com um pouco mais de qualidade, né? E aproveitando o ensejo disso daí, eu gostaria
também de colocar aqui a questão da implantação e reforma de praças e parques infantis, né? Eu vi também que já tem aqui a proposta para a reforma, né, da Praça João Paulo II, que a prefeita já colocou no plano de governo dela. Então, acredito que vai ser contemplado uma ação que volte aí para a reforma de praças, né? Porque, como já foi até sugerido por um munícipe, né, eu coloquei aqui reforma de praças e parques. Foi até sugerido por um munícipe o parquinho lá da EMEI, né? Então, de repente, seria importante pensar aí numa melhoria, né? Não só lá, ou como implantação, como foi dito por outro munícipe aqui, numa área de lazer, né? Um parque infantil no outro bairro que, de repente, não tem. Então, coloquei aqui de forma bem genérica para se pensar também nisso daí, né? Na questão da implantação e reforma de praças e parques infantis. E por último aqui, coloquei a questão da obra de infraestrutura e pavimentação, que acredito que também deve constar. Isso são ações meio que padrão, né, de ser contemplado no planejamento. Acredito que vai ter, mas coloquei aqui para ser pensado. E por fim, eu gostaria de finalizar minha fala dizendo que eu entendo que muitas das ações que foram colocadas aqui, seja pela prefeita, seja pelos munícipes, seja por todos que aqui falaram, eu sei que demanda um esforço conjunto para a obtenção de recursos, porque entendo que somente com recurso do Tesouro, né, não é possível, somente com recurso do Tesouro, fazer tudo que foi posto aí. Isso eu posso garantir para você que não é possível. É preciso, né, quando falo da união de esforços, corrermos atrás, né? Temos visto aqui alguns vereadores já correndo atrás, viu o senhor presidente, né, fazendo isso, outros colegas, né, estamos correndo atrás também com relação a isso. Eu acho que esse é o trabalho conjunto, né, de ajudar também a obtenção de recursos para, de repente, fazer o cumprimento, né? Tenho visto também as postagens da prefeitura, né, o esforço que a prefeita tem feito, juntamente com a sua equipe, na obtenção de recursos, né, que estão sendo recebidos, e acredito que o caminho é esse, né, reunirmos esforços para que nós possamos, juntos, fazer, né, que esse planejamento que está sendo debatido aqui hoje, ele possa, durante os próximos 4 anos, ser cumprido, né, cada um fazendo a sua parte. Acredito que chegaremos lá. Então, são essas ponderações, senhor presidente, que eu gostaria, nesta noite, né, de fazer e agradecer aqui a oportunidade e, mais uma vez, pedir para que reuniões como essas nós possamos fazer com mais efetividade, né, com mais constância, para que a gente possa fazer com que a população participe, né? Eu sei que muitas das vezes as pessoas, isso já falaram para mim também, inclusive, né, de que audiência pública, né, ou até a sessão de Câmara, não vai ninguém. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento e que devemos tentar mudar esse conceito, né, essa visão. E eu acredito que tudo que foi dito aqui nesta noite, pela participação pela internet dos munícipes, mostra que as coisas elas estão mudando. Se nós fomentarmos mais, e eu faço aqui o destaque, né, do belo trabalho que o pessoal da comunicação está fazendo com relação à divulgação, né? Eu acredito que quanto mais nós divulgarmos, né, mais transparência nós tivermos, o resultado está aí, o que foi lido aqui nesta noite. Então, sou um defensor, né, muito grande da questão da transparência, assim como todos aqui, não tenho dúvida disso, né? E quero fazer esse destaque, de quanto mais nós divulgarmos, mais participação nós teremos. Então, a população, ela quer participar, ela só precisava da oportunidade. Ela só precisava de ter essa abertura. Então, tudo que pudermos fazer para que a população participe, quem vai ganhar, com certeza, será a cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Senhor presidente, teria mais algum vereador que gostaria de se manifestar?
Algum vereador mais queira manifestar? Não? Então tá. Perfeito. Quero retomar aqui a ideia, né, e chamar a população a participar, continuar enviando suas sugestões. Tem uma publicação lá no Facebook oficial da Prefeitura de Canas. Procura essa publicação lá, vai estar escrito lá PPA. Tem um link para um formulário, você vai preencher o formulário e enviar as suas sugestões. Eu gostaria até também de disponibilizar aqui o e-mail da contabilidade, caso você não tenha uma conta no Facebook, está aqui mais uma forma de participação, e o e-mail é contabilidade@canas.sp.gov.br. Quero agradecer a participação e a atenção de todos e retorno a palavra à Sua Excelência, Prefeita Municipal. Bom, gente, eu fiquei muito feliz por ver a afinidade do meu plano de governo, das minhas propostas com a população de Canas. Respondendo ao vereador Alceu, eu comecei a cidade entrando nas escolas. Por quê? Porque nós estamos numa pandemia. Em vez de eu construir uma única escola e atender somente Alice Vilela Galvão, eu resolvi mexer em todas elas ao mesmo tempo para depois terminar Alice Vilela Galvão, porque lá os alunos estão bem do mesmo jeito. E eu quero terminar aquela escola muito bem feita, com tudo. Vou ter que pôr móveis, tudo de primeiro mundo, tudo bem feitinho, certo? Eu vou passar em todos os prédios públicos, da quadra lá que você falou, do Alto do Cruzeiro, a quadra do CDHU, uma a uma. Comecei na educação primeiro, como prédio, porque eu não podia mexer na saúde. Então, o que eu fiz? Nós corremos atrás de verbas, fui até uma rádio hoje, nós já passamos os 3 milhões de reais, Anália, tá? A população de Canas saiba disso. A construção do ESF já está fazendo o projeto. Depois que a construção do ESF sair, nós vamos reestruturar a UBS. Lembrem-se que também eu sou funcionária pública, estou quase me aposentando, aí vocês vejam há quanto tempo eu sou funcionária pública, tanto que, quando eu fiz o meu plano de governo, não esqueci jamais, o primeiro item lá do funcionalismo é plano de carreira. E eu costumo dizer assim, a gente não deve prometer, mas o que a gente escreve, eu persigo até cumprir. Se eu não conseguir, eu vou pedir desculpas, mas o plano de carreira, capacitação dos funcionários, ela sai sim, com certeza. Você, como contador, sabe que é bem difícil você pegar uma folha de pagamento estourada. Vocês são melhores que eu nisso, porque eu sou professora de português. Eu peguei a folha de pagamento no 56% em janeiro, e a única decisão entrando em janeiro que eu poderia fazer, ela tornaria-se política, e eu não quis. Então eu estou sustentando que você sabe que está estourada. O plano de carreira está quase pronto e nós vamos chegar lá do tamanho que for, porque precisamos desse plano, precisamos do Estatuto do Magistério, tá? Então, os munícipes de Canas tenham a certeza que eu farei o melhor que puder e saio daqui hoje muito feliz de saber que o que eu fiz no porta a porta, eu ganhei nas eleições, porque eu acho que o povo se identificou com o meu plano de carreira, tinha certeza que podia contar comigo, tá? E vamos torcer para que tudo dê certo, porque nós todos, como munícipes, nós queremos o melhor para a cidade de Canas, tá? Estou aberta a ouvir todos que quiserem lá na prefeitura, não marco hora, chegou lá, não tem ninguém, você vai ser atendido, e eu costumo dizer que nós vamos bater um papo, né, Anália? Tá? Muito obrigada e boa noite a todos.
Tem mais alguém que queira usar? Não. Então, eu queria só deixar, Silvana, os técnicos aqui da Prefeitura, a Câmara Municipal estará sempre aberta à disposição da população, à disposição do Executivo para o bem da população. Conta com esse presidente, conta com os vereadores da casa, que eu tenho certeza que eu tenho todo o apoio para isso. E nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente audiência e agradeço a audiência de todos e convido todos para participarem nessa próxima sexta-feira, às 18 horas, da audiência pública da Prefeitura Municipal de Cana, referente à elaboração da LOA 2022. Boa noite a todos, fique com Deus. Graças a Deus.